pessoal, boa tarde, eu sou a Luísa. E eu sou o André. E hoje a gente está aqui para mais um episódio do Café com Bambu. Como vocês sabem, a gente grava esses episódios para vocês, para contar um pouquinho sobre a nossa experiência na arquitetura. E hoje o episódio vai trazer para vocês algumas dicas de construir uma casa pela primeira vez, para todos vocês que vão entrar nessa empreitada diferente, né? No próximo episódio a gente ainda vai trazer dicas para quem vai reformar um apartamento, que é complexo também, mas é bem diferente de uma construção do zero, né? Tem várias intercorrências, né, que podem acontecer numa reforma, que numa construção do zero não acontece. E aí a gente já entra no primeiro item. Posso começar? Claro. Uma primeira dica para vocês é justamente o planejamento. Uma casa do zero a gente consegue planejar. Diferente de um apartamento, que às vezes pode acontecer uma intercorrência ou alguma casa que está sendo reformada, que pode ter algo que não estava no radar e aí descobriu, entendeu? Então isso de planejar, ele está relacionado muito com valores, então o valor da obra, custos que sejam realistas com todas as escolhas que vão ser feitas para essa casa, sobre o local, né, que a gente vai construir, sobre o tipo de projeto que a gente quer realizar, se ele é um sobrado ou não. Então a primeira dica é: se planejem direitinho, entendam o quanto que vai custar essa construção e só começa na hora que tiver com esse planejamento feito, porque tem gente que começa a obra, acha que vai gastar um valor e depois acaba gastando muito mais, aí tem que ficar com a obra parada gera multa, gera frustração também, muita tristeza de ver aquele sonho em stand-by. Então se planejem, pessoal, minha primeira dica. Você, né? A gente não conversou antes, então sei o que ele vai falar. A segunda dica é a escolha do terreno. Eu acho que é importante escolher um terreno que, né, seja numa localização bacana, que tenha o mínimo de movimentação de terra possível, para não gerar tanto custo na parte de preparo de obra, né? Também um terreno que tenha um solo adequado, para a gente ter uma fundação que não gaste muito também, né, para ter essa sustentação da casa. Então a escolha do terreno também, ter uma vista, ter a parte da insolação. Então acho que são vários fatores que influenciam na decisão da escolha do terreno. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no YouTube também que fala sobre algumas considerações que devem ser feitas para a escolha do terreno, né? Sim, a gente vai deixar o link aqui. Eu acho que é legal vocês assistirem, porque não existe terreno ruim, a gente fala isso no vídeo. Existe o terreno que não combina com aquele projeto específico que o cliente quer fazer. Por exemplo, um terreno que sobe muito, ele pode dar uma casa muito legal, que tem uma garagem subterrânea, um pavimento em cima, mas um terreno que sobe muito, a gente não consegue fazer uma casa 100% terra, você tem que fazer um murão de arrimo lá no fundo. Sim, e isso tudo geram custos que, às vezes, a gente, entendendo a tipologia do terreno, a gente consegue evitar de acordo com o projeto. Sim, e quem pode ajudar vocês nisso, que já seria a minha terceira dica para vocês: os arquitetos e engenheiros que vocês vão contratar para acompanhar vocês durante todo o processo. Contratem pessoas qualificadas, pessoas que vocês confiem, que tenham recebido boas referências, que tenham já bastante tempo de mercado, que passem segurança para vocês, porque essas pessoas vão acompanhar vocês por muito tempo. A gente fica com os clientes que entram aqui no escritório desde lá do comecinho do projeto, escolha do terreno, definição da estrutura da casa, até o final. Então a gente acompanha durante a obra, a gente entende os obstáculos que vão sendo feitos, e todo esse processo, né, do escritório de arquitetura e de engenharia estar com o cliente faz com que se crie um relacionamento, né, entre as pessoas que estão ali envolvidas. O cliente, a gente, a construtora, todo mundo tem que estar num relacionamento bacana, numa conversa legal, para o projeto e para a obra fluir de forma organizada e com uma boa resolução de problemas, porque toda obra vai ter problema. O importante é ter pessoas qualificadas e comprometidas para resolver todos esses problemas. Sim. Né? Próximo? Próxima dica é para você desenvolver um projeto que seja o mais detalhado possível. Então, além de entender as necessidades do seu projeto, de acordo com o seu estilo de vida, com as suas necessidades, né,
como vão ser os ambientes, qual que é o uso da casa, né, no geral. Também, quanto mais detalhes a gente tiver no projeto, tanto nos projetos de arquitetura quanto nos projetos de engenharia, vai acabar facilitando a sua obra. Sim. E durante todo o processo, tanto de projeto, que o André tá falando, já é a minha próxima dica. Tô na quinta, né? Quinta? Não sei. Acho que é a quinta. Tanto no projeto quanto na obra, acompanhem todo o processo e se comuniquem com quem está trabalhando nesse projeto e nessa obra. Visitem a obra, façam reuniões com o escritório de arquitetura. Se possível, vão pessoalmente conhecer a gente ou o escritório que você esteja fazendo o teu projeto. É muito legal a gente ter essa proximidade, né? Na obra, gente, visita a obra, entende o canteiro de obra. Vocês vão chegar lá, não vão entender o que está acontecendo, então pergunta, se comunica com os vizinhos que construíram na região. No condomínio que a gente construiu nossa casa, por exemplo, e que a gente vai construir outra casa em breve, tem vários grupos e os vizinhos todos se ajudam. Então eles indicam fornecedores, pessoas e tal. É muito legal ter essa comunicação aberta e fluida durante todo o processo. E a visita na obra, no local, ela é importante para vocês terem uma comunicação legal com a construtora. Agora, a próxima dica antes de, né, começar a obra em si, tenham todas as documentações necessárias para a sua obra, né, de acordo, né? Tem toda a documentação, né, para você começar a sua obra tudo certinho. Tanto com aprovação na prefeitura, licenças ambientais, às vezes você compra um terreno que tem árvores que você não pode derrubar. Então, toda a documentação antes de iniciar a sua obra é super importante. As aprovações na prefeitura, no condomínio, todo o alvará de construção. Então, deixar toda essa parte legal certa antes de dar o primeiro passo. Sim. Isso pode até gerar um novo episódio falando das documentações, mas só fazendo um resumo. Quais são as etapas? Emissão de responsabilidade técnica do escritório de arquitetura, do escritório de engenharia que fizer os projetos complementares, estrutural, hidroelétrico, responsabilidade técnica da equipe de obra, então da construtora. Depois disso tudo, a gente aprova no condomínio, a gente recebe o alvará do condomínio, o carimbo do condomínio no projeto, a gente consegue dar entrada na prefeitura para tirar o alvará de construção, que é a liberação para a obra. A obra acontece, depois da obra acontecer, a gente vai tirar o habite primeiro do condomínio, liberando, falando que tá belezinha a obra, que ela tá tudo em ordem com o que estava definido em projeto. Com esse habite, eu consigo dar entrada no habite da prefeitura, que ele só vai acontecer, o habite da prefeitura junto com a verbação, se o terreno já tiver escriturado. E a gente sabe que tem alguns lugares que o terreno ainda não está escriturado, porque ele está financiado com condomínio ou com alguma outra pessoa e tal. Então você vai ter que também ter a escritura do terreno para conseguir tirar o habite e fazer a verbação da casa. Mas da próxima vez a gente entra nesses detalhes. E agora, minha próxima dica é: escolha os materiais do projeto com muita sabedoria. Todos, desde a parte de início da obra, que vai ter movimentação de terra, desde o tapume que você está usando, porque se colocar um tapume ruim, o condomínio vai multar, vai dar problema, vai ficar enchendo o saco. A parte de bloco, a parte de conduíte, de fiação elétrica e muito, muito importante a parte de acabamento. Então, vejam de perto, e é isso tem tudo a ver com eu falar aqui, tem que acompanhar o processo. Vai na loja, escolhe o piso, senão vai ter piso escorregadio na piscina, vai ter piso encardido na garagem, que vai ser um piso inadequado para um carro, vai ter material trincado, vai dar um monte de problema se esses materiais não são, né, escolhidos com calma. E acho que além dos materiais de acabamento, os materiais que a gente não vê, né, são muito mais importantes, como por exemplo os canos de qualidade, os fios que podem causar um incêndio, os canos que podem causar um vazamento, são problemas que podem ser evitados e problemas que geram um transtorno enorme, né, de ter que quebrar uma parede para trocar um cano. Então, isso tudo pode ser evitado se a gente usar materiais de qualidade. Exato. Próxima.
O próximo é planejar, né, o futuro. Então, Que tem tudo a ver com escolher materiais de boa qualidade, também, né? Também né? trocar. Sim. Então, por exemplo, deixar uma previsão de um ar-condicionado, se você não vai instalar agora, para mais para frente. Deixar uma previsão de uma placa solar, que geralmente, né, quando está acabando a obra, também está acabando o dinheiro. Então, a gente consegue, né, deixar o planejamento em si acaba não sendo caro. Mas, por exemplo, acabou sua obra, você não vai ter 10, 15, 20, 30 mil reais para instalar uma placa solar, mas daqui a um ano você pode ter. Sim. Isso já estando previsto, evita o retrabalho, evita quebras, né? E desperdício de material, de tempo, de dinheiro. Então, todo o planejamento em si é uma coisa bacana. Por exemplo, se você for planejar uma casa com 3 quartos e você queira colocar mais um quarto mais para frente, você não vai fazer essa casa de bloco estrutural onde você não vai poder remover uma parede. E você vai pensar em utilizar um drywall. Então, tudo isso, né, o planejamento, eu acho que é bem importante para as coisas futuras. Legal. Minha próxima dica é o tempo. Gente, o tempo de uma obra, que foi falado para vocês lá no começo, essa dica é quem já construiu sabe. Tudo que te falarem de prazo sempre vai um pouquinho mais, né? Por isso que todas as empresas normalmente em contrato têm um prazo um pouquinho maior. Eles vão falar, são 12 meses, mas no meu contrato tem 14, porque se acontecer algum atraso, algum imprevisto, eu tenho esses meses de sobra. E normalmente quem fala isso vai entregar em 14. Então estejam cientes de que atrasos acontecem, estejam preparados para isso, tenham uma margem, né, com esses tempos. Flexibilidade, né? Com esses possíveis reais e óbvios atrasos que sempre acontecem. Porque são atrasos que não dependem só, né, ou da Isso. gente ou da construtora. Pode ser um atraso por causa de chuva, Sim. mau tempo, um fornecedor que atrasou uma entrega que atrasa depende todos da os outra. outros, Então, tá tudo relacionado. Então, o fluxo da obra ele depende muito, né, do encaixe dos fornecedores. Então, se um fornecedor, por exemplo, não instalou uma pingadeira, né, o cara da esquadria não consegue medir. Então, isso atrasa a produção e, né, no geral, esses pequenos atrasos Sim. lá na frente vão ser 1, 2, 3 meses de atraso no geral da obra. Porque normalmente em contrato, por exemplo, com a construtora, o que a construtora vai falar? Ela vai falar, olha, eu garanto a obra nesse prazo, se todos os fornecedores entregarem no prazo que está previsto em cronograma, que é feito um cronograma da obra. Se um outro fornecedor atrasa, ou às vezes não é nem o fornecedor que atrasa, às vezes é o cliente que demora para fechar aquele pedido, né? Que demora para aprovar aquele orçamento, e aí isso tudo faz com que a obra, de modo geral, ela vá empurrando para frente. Porque os fornecedores eles têm o prazo de entrega, o prazo de produção, o prazo de fabricação, de medição, e muitas medições dependem de outros processos na obra. Prazo de fabricação também depende de muitos processos da própria empresa. Então, por exemplo, uma empresa de marcenaria não está trabalhando só para um cliente. Sim. Eles têm diversos clientes que eles estão, né, num processo de produção. Então, às vezes, adiantar um prazo ou, né, modificar alguma coisa que já esteja no processo acaba atrasando, né, o cronograma da empresa e acaba atrasando a entrega da obra. Então, o resumo dessa dica é: estejam alinhados com o cronograma, sabendo que quando vocês precisam fechar é comprar cada coisa, e saibam que vai ter coisa que vai atrasar. Porque quando a gente já sabe, a gente não fica tão frustrado, né, com o atraso. Eu, por exemplo, no começo da obra, falava, meu Deus, o moço vai atrasar um dia para entregar o saco de areia e de cimento. Mal sabia que um dia é pouco, entendeu, gente? Última dica, Andrezinho, para não ficar tarde. Eu acho que a última dica tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? Tenham paciência, tenham perseverança, porque o processo construtivo, né, ele é complexo, ele demora, tá? Não vamos enganar ninguém, né? Ele é complexo, demora e a gente tem que ter paciência, tá? Então, mas a gente sabe que é um sonho. Muitos dos nossos clientes, né, estão fazendo uma segunda casa, então não é uma coisa também, né, desesperada, assim, para querer mudar logo, muita gente. Então, assim, curta um processo, como a gente sempre fala, é um processo gostoso, é um processo prazeroso,
façam escolhas inteligentes, né? Façam escolhas que vão durar e escolhas que vocês vão lembrar, né, lá para frente. E também uma dica que não tem nada a ver com isso aqui, mas é uma dica pessoal, participem das escolhas. Vocês vão lembrar disso lá para frente e também não se desesperem em fazer tudo de uma vez. Sim. A gente mesmo tá fazendo coisa em casa até hoje, então Já tá pronta não tem urgência de finalizar tudo, está tudo perfeito, tudo em ordem, tudo 100% redondo, porque não é assim que acontece. A gente sabe que às vezes aperta a questão financeira. Sim. E tem coisas que a gente pode programar de fazer mais pra frente, com mais calma, com mais tranquilidade, e no final das contas vai dar tudo certo, podem ficar tranquilos. Vai sim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém já construiu, pode comentar aqui alguma dica diferente que a gente não falou também. E no próximo episódio a gente traz ideias de apartamento, então de reformas e coisas que a gente vai ter que fazer aquele retrofit do zero, tá bom? Até a próxima, pessoal. Até logo. Obrigada. Tchau, tchau.